Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live da coluna Jusdesportiva do IBDD. Hoje temos o autor Renato Renatini para falar sobre fair play financeiro. Eu vou convidar o Renato para entrar aqui na live junto com a gente. Hoje ele é o nosso autor que vai passar um super conhecimento pra gente. Quem leu o artigo, ou melhor, quem leu a coluna viu que ele deu um show falando sobre fair play financeiro. Eu vou convidar o Renato. E logo gostaria de passar para vocês aquelas informações que são fundamentais. A coluna Jusdesportiva é exclusiva para membros filiados, mas todos podem ser membros filiados, desde que estejam no segmento de direito desportivo. O IBDD é aberto a todos, está de portas abertas para quem quiser produzir, escrever, aprender. Eu estou esperando o Renato entrar, mas por enquanto eu também queria convidar todos vocês que amanhã temos mais uma jornada do IBDD, que vai trazer o direito comparado com Peru, Paraguai e Brasil. O Renato, inclusive, é o moderador de amanhã. Eu tô esperando ele pedir. E hoje a gente vai ter esse papo com ele sobre fair play financeiro. A coluna do Renato tem muita coisa para trazer pra gente. Aqui, ele acabou de convidar. E vamos chamar ele. O Renato é da equipe do IBDD, do time do IBDD, que junta forças para fazer o IBDD crescer todos os dias. Renato, seja bem-vindo à live que você tanto conhece, né, da coluna esportiva. É também moderador do time do IBDD. Seja muito bem-vindo. Novamente, vou me apresentar, eu sou Fernanda Chamusco, sou moderadora de hoje, mas a estrela da noite é o Renato Renatini. Renato, a palavra é sua. Pode chegar com tudo. Muito obrigado, Fê. Obrigado. Eu tô até achando estranho esse modelo de hoje, que eu tô acostumado a ficar na parte de cima da tela como entrevistador, né? E hoje eu tô olhando ao contrário aqui. Mas, poxa, é um prazer enorme estar aqui como entrevistado. Não sei muito bem como fazer ainda, mas tenho certeza que a gente vai ter um papo bem leve aqui, descontraído, para conseguir passar para o pessoal que está assistindo a gente a mensagem do artigo que foi publicado ontem. Com certeza. E a coluna tá fantástica. Eu tive a oportunidade de conversar com você sobre o tema e é fenomenal o quanto você domina mesmo. O fair play financeiro não é um tema fácil de compreender, até porque envolve um pouco questões de gestão e tudo mais. E aí eu queria já iniciar o nosso bate-papo te perguntando qual foi a sua intenção ao escrever o artigo? Qual a mensagem você queria passar? Ou propriamente como explicar a questão do fair play financeiro para quem é da área, para quem não é da área? A palavra é toda sua. Obrigado, Fê. Então, o fair play financeiro é um assunto que quem teve a oportunidade de dar uma olhada no artigo que foi publicado tem uma bibliografia muito extensa, né? Por ser um assunto que em meados do anos 2000 já era tratado pela UEFA e muito antes já era tratado em outros clubes, muitos especialistas e profissionais extremamente renomados já trataram sobre o tema. E o que eu busquei foi justamente conseguir compilar todas essas ideias que foram pesquisadas e trazer um artigo que seja referência, que ele seja mais objetivo no sentido de trazer e reunir ideias de várias pessoas que estudaram bastante tempo com relação ao fair play e que vivem, porque inclusive tem matérias de sites internacionais, e pessoas que vivem, os europeus que vivem o fair play financeiro da UEFA efetivamente, e que a gente consiga trazer numa linguagem um pouco mais tranquila aqui para o Brasil, para realmente, com a mudança do mercado, que inclusive eu tentei abordar no tema com relação à legislação brasileira, a gente entenda melhor a situação, o que é o regulamento, de que forma que ele é aplicado, e na hora que for implementado no Brasil também, nós tenhamos uma certa noção básica de como ele pode funcionar por aqui. E achei interessante também abordar a questão de aplicabilidade, de princípios. A UEFA, inclusive, como a gente vai desenvolver um pouquinho mais para frente, foi muito astuta em colocar o mecanismo do fair play financeiro dentro do sistema de licenciamento de clubes, que é justamente os clubes precisam cumprir requisitos mínimos para poder participar das competições da UEFA. Então a UEFA colocou dentro desses requisitos mínimos, você está de acordo com a normativa do fair play financeiro, que não deixam de ser normas de governança, de compliance, que a gente tem visto muito aqui no Brasil também. Então, o que eu busquei trazer no artigo foi justamente transmitir de uma forma um pouco mais leve, para quem tiver interesse no tema,
esse emaranhado de normas, regulamentos, estatutos da UEFA e a quantidade vasta de matérias que existem sobre o tema, para que as pessoas possam ter essa noção, pelo menos que básica, do que é o fair play financeiro na UEFA especificamente. Eu acho que o texto ele traz bastante mesmo essa concepção da UEFA, inclusive foi uma das questões que eu anotei, que eu quero te ouvir mais sobre isso. Mas antes eu queria lhe perguntar, porque logo no seu título você traz o fair play financeiro e a falta de previsão no futebol brasileiro. E com relação aos outros países, que muito provavelmente espelharam um pouco do que a gente imagina de fair play financeiro para ser aplicado aqui no Brasil. Como se comportava essa ideia, esse instituto em outros países? Sim. Então, o que eu busquei trazer foi que antes da norma geral, que foi baixada pela UEFA, mais especificamente em 2010, tinham 3 países que, isoladamente, adotavam já algumas medidas de fiscalização financeira dos clubes, tá? O primeiro deles foi a Alemanha, que em 62, quando da criação da Bundesliga, já previa ali políticas financeiras para os clubes, bem como o seu licenciamento para participação de competições. E eu achei um artigo muito interessante também, que eu me pautei na elaboração do meu, que foi justamente dizerem que na Alemanha, se os jogadores estiverem com o salário atrasado, eles não entram em campo, por exemplo. Ou, por exemplo, a previsão de rebaixamento, caso os clubes não sigam as políticas desse controle financeiro imposto pela Bundesliga. A Itália, em 81, um pouquinho depois, já tinha baixado uma lei também que regulamentava a questão dessas políticas financeiras dos clubes também, que deveriam se subordinar às regras da Federação Italiana, tá? E eu também trouxe que em 2003, especificamente, a Holanda já tinha também, junto à sua federação local, a KNVB, como eu expus no artigo, uma fiscalização financeira e licenciamento desses clubes. Então nós vimos que a ideia de fair play e fiscalização ela já existia em outros países europeus, mas como uma regra geral, uma normativa que a grande parte da Europa seguisse, não existiam casos isolados. Então eu busquei destacar que, vendo essa previsão anterior, né, e também o fato, por exemplo, da Inglaterra, nós temos um futebol muito forte, a Premier League. Clubes, por exemplo, como o Chelsea e o Manchester City foram comprados por bilionários que quiseram se aventurar no esporte. Então, eles não se importavam com quanto era gasto, porque dinheiro não é problema para o Sheik e para o Abramovich do Chelsea, por exemplo. Então, eles faziam investimentos astronômicos, queriam, obviamente, visando o resultado esportivo, fazer contratações muitíssimo relevantes e importantes para o futebol, e eles, de fato, tiveram resultados interessantes, pelo menos uma evolução por parte de mídia, de divulgação, enfim, de exposição desses clubes existiu, né? O Chelsea ganhou bons títulos, depois foi comprado pelo Abramovich, da mesma forma do Manchester City, mas até 2010, como a gente vai tratar, esses gastos eram exacerbados, e eles não tinham uma responsabilização, a Inglaterra não dava uma limitação para esses investimentos. Então, vendo também que poderia haver um desequilíbrio de competição, esse desequilíbrio financeiro poderia prejudicar não só as outras equipes, mas o produto como um todo, que eu busco trazer no artigo, que o futebol, mais do que mover as nossas emoções e ser o esporte número 1 do nosso país, também é um grande produto de marketing, a UEFA viu que ele poderia sofrer um colapso mais cedo ou mais tarde, né? Então, eu busquei trazer um pouquinho desse histórico, um pouquinho da questão, principalmente da Europa e do futebol inglês, para que então agora a gente possa entrar efetivamente no regulamento do fair play financeiro da UEFA. Eu acho muito interessante algumas palavras que você trouxe no texto, como padrão para o futebol e, ao mesmo tempo, racionalidade financeira. Eu acho que a gente junta um pouquinho de princípios de gestão junto com a regulamentação que o direito nos exige estar sempre observando e tudo mais. E aí eu já trago para você, e esse regulamento, como se aplica o regulamento, como ele funciona, principalmente o regulamento da UEFA, que hoje a gente vê ser aplicado com bastante maestria, eu digo, efetividade no ponto de identificar os clubes, procurar fiscalizar. Não quer dizer que não exista mais clubes que estão investindo, absurdos, não é isso.
quer dizer que a gente está caminhando. E eu vejo que na própria coluna você traz um espectro de 10 anos para cá. Uhum. Então eu queria lhe ouvir realmente o que seria esse regulamento do fair play financeiro, qual a principiologia e como a gente pode entender esse regulamento. Claro, Fê. Então, o que é muito importante da gente saber e também fazer uma breve introdução aqui é que antes do regulamento ser efetivamente publicado em 2010, a UEFA já vinha realizando estudos com relação às receitas e despesas dos clubes, né? As despesas, inclusive, com relação a perdas, a investimentos que não tiveram retorno. E os dois estudos que eu destaquei ali no artigo foram os de 2008 e 2009, que foram publicados em 2009 e 2010, respectivamente. Então, você via, por exemplo, uma receita de 1,5 milhão, 1,5 bi no primeiro ano de estudo, né, para uma despesa de 580, 560 milhões, salvo o melhor juízo. Já no segundo ano desse estudo, a receita foi de 200 milhões de euros a mais, só que a despesa foi de mais de 100%, né? Então foi para 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, como eu busquei transmitir no artigo. Então a UEFA viu que estava sendo estabelecida uma bolha dentro do futebol europeu, em que os clubes não se importavam com a gastança, né, e com o retorno financeiro efetivo. Óbvio que eles buscam resultado esportivo e todo mundo que comanda um clube de futebol tem como grande objetivo ganhar títulos, né, pelo seu clube, isso não é indiscutível. Mas a UEFA pensou o seguinte, olha, se eu tenho clubes que gastam muito e arrecadam menos do que estão gastando, uma hora isso vai colapsar. Ou os clubes não vão pagar o salário dos atletas, ou eles vão ser devedores de outros clubes europeus. Uma hora a conta não vai fechar, né? A engrenagem vai pifar. E aí, o que eles tinham um grande medo? Dos clubes pedirem falência, do campeonato ser manchado, do campeonato perder sua credibilidade, sua continuidade. E aí, obviamente, quando você tem um colapso desse sistema todo, o próprio consumidor, o cidadão europeu, acaba sendo lesado. Imagina um clube deixar de existir, por exemplo, por conta de gastos exacerbados. Enfim, e aí com a visão, com esse cenário todo que a UEFA conseguiu mapear, da chamada bolha, ela obviamente já contava com o apoio de federações filiadas, de clubes, publicou a primeira, em 2009 teve a aprovação, e vamos dizer, a aprovação final, já chancelada, com a publicação do regulamento, se deu em maio e junho de 2010, respectivamente. E a partir do momento que ela foi publicada, esse regulamento do Fair Play financeiro foi publicado, ele foi inserido dentro do sistema de licenciamento de clubes. Então, o que é o sistema de licenciamento de clubes hoje? Que a gente pode ver, inclusive, aqui no Brasil. A confederação local, né, aqui no caso, por exemplo, a CBF, lá na Europa, a UEFA, estabelece requisitos mínimos que os clubes devem comprovadamente cumprir, né, e documentalmente apresentar, então, para a confederação, ou para a UEFA, no caso, para que eles se, vamos dizer assim, credenciem para participar das competições, tá? Então, o que a UEFA busca com isso, e a CBF também buscou, aí minha opinião, né, o que a CBF buscou também aqui no futebol brasileiro, estabelecer uma forma, uma estrutura, um padrão, né, de qualidade, vamos dizer assim, de estrutura, de infraestrutura, de treino, de pessoal, de RH, de jurídico, financeiro, enfim, para que esses clubes tenham um mínimo de estrutura para fornecer para os seus funcionários e perante terceiros, para que eles, de fato, participem de suas competições, tá? Então, o que a UEFA pensou? Bom, como eu já tenho uma estrutura de licenciamento que ela é seguida e eu tenho um número X de clubes que participam, eu vou inserir dentro desse sistema um mecanismo de fair play financeiro. Então, se o se o clube cumpre o licenciamento, consequentemente ele vai ter que cumprir as normas do fair play financeiro. E isso, na minha opinião, foi assim salutar para que de fato se tornasse um programa efetivo, para que o fair play financeiro de fato fosse seguido, fosse estudado, tivesse um período de implementação de 3, 4 anos, como a própria UEFA menciona, que ele foi segmentado, né, para que ao invés de você empurrar ali goela abaixo o sistema, fala, olha, ele existe, vamos estudar, e aos poucos nós vamos implementando. Tanto é que, salvo o melhor juízo, em 2010 ele acabou sendo publicado, mas as primeiras sanções foram ser aplicadas só a partir de 2012,
quando o ano calendário dos clubes foi efetivamente analisado, ali 2010, 2011, nessa transição. Então, a UEFA deu um fôlego para os clubes, como foi aqui no Brasil, por exemplo, com o licenciamento de clubes da CBF, né? Para que, então, a partir de 2012, as sanções viessem a acontecer, e aí, obviamente, passou a ser, enfim, exemplar para os demais clubes que sonhavam em não cumprir os ditames ali do fair play financeiro. Então, o que eu acredito que seja de suma importância e o ponto-chave da questão, que inclusive a própria UEFA reconhece, né, nos seus artigos, no seu próprio site oficial, é justamente isso. Foi um sistema que foi implementado aos poucos, os clubes tiveram condição de se adaptar a essa nova realidade e, obviamente, que em alguns casos a UEFA teve que interferir diretamente, estabelecendo tetos, estabelecendo diretrizes ali, políticas financeiras específicas, né? E os clubes acabaram se adaptando ali da forma que dava, e quem não cumpriu teve a sua sanção aplicada, que inclusive eu busquei trazer no artigo também alguns casos práticos para entender como é que funcionou. A gente está tendo aqui alguns comentários, algumas perguntas. Eu queria convidar todos que queiram perguntar. Tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo, logo ao lado dos comentários. Pode fazer na caixinha de perguntas, pode fazer via comentário. A gente vai responder tudo durante a live, depois. Eu acho que teve até um comentário bem interessante aqui. Essas bolhas afetam a todos, até a sociedade, porque alguém tem que fechar a conta. É exatamente isso que o Dr. Renato está falando. Clubes que aumentam muito essa questão de investimento, mas não pensam muito no retorno que isso vai trazer. E às vezes vem realmente o prejuízo, não é? E aí, nessa linha, eu tô aqui eu tô anotando tudo, que é uma aula, né? Óbvio, pra gente aplicar. Eu queria fazer uma pergunta até um pouco de cunho assim, pessoal para você. Você acredita que o regulamento que hoje é aplicado, ele é eficaz dentro de toda essa perspectiva que você acabou de explicar? É um benefício ou para alguns clubes é um pouco complicado para cumprir ou às vezes pode até cercear um investimento maior no futebol ou desenvolvimento? Eu queria ouvir de você. Então, assim, na minha visão pessoal, eu acho que é sim um mecanismo bem efetivo na Europa, tá? Inclusive, eu trouxe no artigo também que em 2016 o Chile e o Peru, aqui na América Latina, também adotaram um mecanismo próprio de fair play financeiro que ainda não está, obviamente, tão desenvolvido por ser extremamente recente, mas eu acredito sim que haja uma efetividade. Eu acho que ele é de fato cumprido lá na Europa de uma forma exemplar. Eu busquei trazer no artigo também que, óbvio, como todo sistema e como toda estrutura, cabem críticas. Inclusive, por exemplo, o caso do Manchester City, que eu trouxe de uma forma bem rasa no artigo, para não entrar em muitos detalhes, que é um caso do CAS, por exemplo. Acho que teve um probleminha só, técnico. Mas eu tô travado ou você? Para mim, você tá travado. O pessoal que está assistindo, por favor, pode colocar aí se o Dr. Renato tá aparecendo para vocês. Eu acho que agora voltou. Para mim você tinha ficado travado e eu tava normal, mas enfim, estamos aqui. Continuamos. Pode continuar. E a Mari voltou, deu ruim no resort do Renato. Eu achei que era um plano de fundo, inclusive. Mas, Renato aí, causando inveja a todos. Mas pode continuar. Fale um pouquinho dessa questão do Manchester City, por mais que não, uma lauda de 90 páginas, eu imagino que para trazer em uma coluna é uma decisão muito extensa, mas falando brevemente sobre isso, e tem até algumas perguntas aqui que eu acho que é legal a gente responder. Não, tudo bem. Não, só para complementar, então, o meu raciocínio, sim, eu acho que é efetivo, ele é um modelo, ele é um exemplo, ele pode sofrer críticas, assim como todas as outras estruturas, mas acredito eu que ele veio para ficar. Em 10 anos de aplicação, com decisões exemplares para os demais clubes, a tendência é que o mercado do futebol organizado como um todo, enfim, acabe seguindo e implementando as suas regras. E aí eu não acho que ele acabe coibindo investimento no futebol, tá? Até porque, de uma forma bem breve, para a gente não entrar muito em cálculos e contabilidade, porque também não é meu forte, eu sou advogado, a própria UEFA deu uma colher de sopa, vamos dizer assim, uma gordurinha.
chamado de break-even requirement, que era o seguinte: os clubes eles podem gastar, né? Eles devem, quer dizer, o limite de gastos é o quanto eles arrecadam, para que você tenha ali o equilíbrio das suas finanças, certo? Só que se você ultrapassar, você pode ultrapassar em no máximo 5 milhões de euros pelas próximas 3 temporadas. Então tá bom, você fala assim, olha, você passou, tá, mas quanto você passou? Ah, até 5 milhões, tudo bem, beleza, cuidado, tá no limite ali, mas né, isso não pode ultrapassar. Só que, como o mercado europeu, por exemplo, tem clubes com acionistas, clubes com patrocinadores que fazem parte de conglomerados econômicos, como é o caso do Manchester City, da Etihad e de Abu Dhabi, enfim, do Sheik que é dono, eles falam o seguinte, olha, você não poderá ultrapassar 30 milhões de euros, quer dizer, poderá ser até 30 milhões de euros caso o seu acionista consiga aportar essa diferença ali para cobrir o buraco, entendeu? Ou se você é uma empresa, um patrocinador que faz parte do mesmo conglomerado econômico, do seu acionista, enfim, o valor que você pode aportar mais é de 30% da receita. Enfim, e transferência não pode exceder 100 milhões. Então, eu não vejo que é bem uma restrição. Ele te dá ali parâmetros para que você possa trabalhar e dentro da realidade dos clubes que arrecadam mais, você acaba gastando mais. Só que de uma forma consciente. Você está dentro de uma política financeira que vai evitar que você colapse, que você quebre, que você, enfim, crie uma série de devedores, tanto os seus colaboradores internos, atletas, enfim, pessoal, quanto os clubes que eventualmente podem ter te vendido atletas, né? E Fê, até para seguir, eu tô vendo aqui uma série de gente importante que está seguindo a live, me sinto lisonjeado, uma Pois responsabilidade enorme. eu tô vendo aqui também, e às vezes vai passando mesmo, porque a gente vai entrando no tema. Agora mesmo você falou, eu lembrei da questão dos reflexos também do banimento do TPO, porque gerou o quê? Que o investidor ele buscou investir mais na aquisição de clubes. E aí Sim. você tem o Mergers and Acquisitions, que virou algo que a gente aprendeu muito dentro dessa questão do direito desportivo, até porque os investidores passaram a buscar esse papel dentro do futebol como sujeitos investidores em clubes, para Uhum. poder, de certa forma, não parar aquele negócio que já existia e não desrespeitar as regras da FIFA, porque, querendo ou não, como a gente bem sabe, não adianta muito o clube, o investidor querer só, porque o clube ele vai ser penalizado caso ele venha a violar algum regulamento. Uhum. Então, nessa linha, eu queria até te perguntar, porque no seu texto você traz o break-even requirement, que é como se fosse um teto, não é? De limite. Eu queria entender o que é esse teto, o que é essa limitação. Dentro disso tudo que você falou realmente dos 5 milhões e tudo mais, você acredita que a gente poderia trazer alguns reflexos dessas limitações e tudo mais para o cenário brasileiro dentro das nossas perspectivas? Sim, então, Fê, o break-even requirement foi esse gancho que eu puxei agora no finalzinho da minha fala, que era justamente essa limitação dos 5 milhões de euros, que você pode, no máximo, exceder do seu orçamento, que o seu prejuízo pode ser de 30 milhões se tiver um acionista que faça esse aporte, 30% das empresas que participam do conglomerado e 100 milhões de euros para transferências, né? E o que se espera justamente... trazendo para cá, inclusive, eu tô vendo aqui o Ramon, o Dilson, o Fernando Lamar, o pessoal do 15 de Piracicaba, Vitória e Vasco, respectivamente, estão aqui com a gente. Então, muito legal saber que o pessoal dos clubes também estão acompanhando a live, que, bom, para eles, acho que é inclusive um interesse muito maior. Claro, essa é a expectativa que eu trago, que é quando a CBF, que já se manifestou no sentido de implementar um fair play financeiro aqui no Brasil, de fato fizer valer, ou pelo menos publicar quais serão as primeiras diretrizes, acredito eu que claramente vai haver esse tipo de delimitação, tá? Que eu não vejo como uma forma negativa, não, de forma alguma falar, mas está esganando os clubes, está impedindo que eles evitem. Muito pelo contrário, porque assim, situação financeira dos clubes de futebol brasileiros é periclitante, é completamente prejudicada. Isso não precisa nem ser muito gênio para entender, porque todo santo dia a gente vê matéria, né, na mídia especializada, enfim, qualquer site de internet que trate sobre o desporto, o futebol principalmente, vai falar, olha, tem um clube que está devendo salário.
outro clube está devendo imagem, o outro clube está devendo imposto, o outro clube... Está todo mundo devendo alguma coisa, seja banco, seja órgão público, está todo mundo devendo. Então, assim, a gente precisa estancar esse sangramento, certo? Aqui no Brasil nós tivemos, perdão, aqui no Brasil nós tivemos medidas envolvendo loteria, novas formas de financiamento, a lei da responsabilidade fiscal no esporte, o que é o Profut de 2015, enfim, que todas elas buscam equalizar as dívidas, tanto receitas quanto despesas dos clubes. Mas a gente não vê uma norma efetiva que fala, opa, agora vai, entendeu? Agora os clubes estão satisfeitos. O Profut, inclusive, tiveram inúmeras discussões, os clubes participaram, eu, inclusive, na época era integrante do São Paulo Futebol Clube, acompanhei bastante tudo que era discutido lá dentro. Mas, assim, eu acho que ninguém viu com grande entusiasmo que o Profut agora vai resolver. Na verdade, você ia melhorar as condições de pagamento, juros, prazos, etc., o que você já devia. Mas e daqui para frente? Né? Você tem que ter um controle pelo Profut, sim, só que você não tem normas ali efetivas que, né, realmente nos tragam uma esperança de que as coisas vão melhorar. E a crítica que eu faço também é que, a partir do momento que você pensa em sanções aos clubes, você tem que pensar em sanções também desportivas, não só pecuniárias, não só as pessoas físicas, dirigentes, exclusão de parcelamento. Você tem que pensar em desportivo. A CNRD da CBF, que hoje em dia tem um sucesso, uma grande procura, não só pelos clubes, mas também por atletas, para resolver questões laborais, que era uma grande discussão, enfim. A CNRD tem números relevantes de casos, e as sanções são desportivas. Então, a partir do momento que você começa a mexer desportivamente, como agora a gente está vendo o caso do Cruzeiro com a FIFA e etc., o clube começa a dar uma importância. Fala, eu não quero perder pontos, eu não quero ficar sem registrar atletas, eu não quero ficar sem transferir, eu não quero ser rebaixado. E aí você começa a criar uma musculatura para o modelo sancionador, que ele seja não só sancionador, como também tem um caráter educativo da pena, né, que se busca. Então, a grande Trazendo um expectativa... pouco mais das sanções desportivas mesmo, porque a gente não, né? Todos nós sentimos quando entra realmente na parte desportiva, que é o real intuito, que é o objetivo de todos os clubes e tudo mais. Eu queria tirar esse tempinho assim para responder algumas perguntas, porque você está recebendo várias aqui, a nossa caixa de perguntas também. Tem uma pergunta aqui, doutor Renato. Segundo Andrei Campo, que é do Lei em Campo, em um artigo publicado, os clubes brasileiros gastam 43% de suas receitas com dívidas trabalhistas. Como enquadrar no fair play dentro desta realidade? Então, o que é interessante saber é que na Europa, dentro do programa de licenciamento, os clubes deveriam apresentar para a UEFA certidões ali, enfim, comprovar que não tinham dívidas trabalhistas, fiscais e etc. Como hoje em dia, pelo Profut, enfim, são exigidas as certidões negativas de débito, né? Então, assim, a partir do momento que você tem essas dívidas, que foi basicamente o que o Profut quis trazer, olha, estou te dando condições para você ter uma certidão positiva com efeitos negativos, ou seja, uma certidão que demonstra que você tem débitos, que eles estão listados, né? Só que você está pagando. Então, por você fazer parte desse sistema de pagamento, eu vou te permitir a tomar atitudes, enfim, a se credenciar para, por exemplo, processos públicos, enfim, coisas que necessitem, ou processos que necessitem dessa certidão negativa. Então, assim, se você tem ali o gasto de 43% com dívida trabalhista, a partir do momento que você implementa um fair play financeiro, o fair play financeiro vai falar muito mais sobre futuros investimentos. Então, antes de você falar em futuros investimentos, que aí é a expectativa que eu trago no artigo, é que ele deve ser uma hipótese, deve ser implementado junto ao licenciamento de clubes, para que aí, seguindo o modelo europeu, você tenha que cumprir esses requisitos, inclusive com relação a equalizar suas dívidas para participar de competições. E lembrando que o nosso licenciamento, você tem que cumpri-lo não só para participar das competições da CBF, você também tem que cumprir para poder jogar Libertadores, para você poder jogar Sul-Americana, né, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, aí entra na seara da Copa do Nordeste.
É a Enfim, estrutura piramidal do esporte. Estamos todos linkados em todos os regulamentos e tudo mais. é estrutura associativa, né? O que a gente tem na aula 1 do direito desportivo. Você tem uma pirâmide hierárquica que vem de FIFA, as confederações internacionais, aí você tem a nacional, as estaduais e regionais, né, no caso, os clubes e atletas. Então a gente tem que seguir essa pirâmide efetivamente. A partir do momento que você estabelece um licenciamento bem definido, com normas claras, transparentes, que é o que a própria UEFA diz trazer, que eu concordo, você consegue criar um ambiente ali autossustentável, né? Os clubes vão conseguir seguir de uma forma correta e, obviamente, você vai ter um produto muito bem explorado com um padrão de estrutura também, enfim, que seja benéfico para o futebol como um todo. Eu concordo plenamente e acredito até que na medida que o planejamento estratégico para se adaptar a esse sistema, ele vai sendo aplicado, o clube descobre até fontes de receita que antes não eram prioridade. Os próprios mecanismos de formação se tornam algo eficaz, um investimento na base e tudo mais. Tem uma outra pergunta aqui, que está na caixinha de perguntas. Doutor, qual o limite entre fair play financeiro e livre mercado? Caramba! Essa pergunta... Não, eu acho que uma coisa não vai interferir na outra, na verdade. Eu acho que elas convergem, tá? Eu vou falar para você, eu não tenho conhecimento específico, não vou dar uma aula sobre livre mercado, tá? O que eu entendo sobre livre mercado, na verdade, é que com o fair play financeiro, você vai ter ali quais são as limitações que você vai poder investir sem prejudicar suas finanças. E não entendam que o fair play financeiro está ceifando os clubes, não é verdade. O fair play financeiro está dizendo o seguinte: você pode gastar o quanto você arrecadou. Então, se você comprovar que você arrecadou X e você gastar X mais 2, você está fora do regulamento. No caso, X mais 6, né? Porque a UEFA permite até 5. Mas se você gastar X mais 6, você está fora, né? Agora, livre mercado, ele não vai ser, ao meu ver, ele não vai ser prejudicado pelo fair play financeiro. Você vai continuar fazendo as suas transferências, os seus empréstimos, vai ter várias formas de receita que eu busquei trazer também, além da transferência de jogadores, mas principalmente com relação à transferência de jogadores, são envolvidas cifras, assim, vultuosas, que às vezes o clube nem sabe como vai pagar. Então, assim, você faz um contrato de transferência de 3, 4 anos para pagar, sendo que eventualmente daqui 3 anos você já não tem o mesmo presidente, entendeu? E você vai deixando a dívida para a próxima gestão, próximo mandato. E aí, por exemplo, veio uma pandemia no meio do caminho. E aí você tinha que honrar aquele pagamento, sei lá, de 1 milhão a cada 6 meses, só que você não tem mais 1 milhão arrecadado porque você não está competindo. O seu patrocinador está com contrato suspenso. Você não está recebendo cota da TV e da federação e da confederação, entendeu? Então, a partir do momento que você... E muito boa com relação a isso que você está falando, justamente, já que as dívidas passam para outras diretorias. Aí o Igor falou, a questão dos... Eu não sei se você está acompanhando aí também, mas ele colocou a questão dos clubes ainda serem geridos como clubes e não como SA. Não atrapalha nessa questão de uma resistência a um real fair play financeiro? Aí pode... E tem uma questão também que no direito esportivo muita gente é a favor, muita gente é contra, muita gente ainda não se decidiu. Então eu quero ouvir aí a sua opinião, Renato. A questão dos clubes ainda serem geridos como clubes e não como SA não atrapalha nessa questão uma resistência a um real fair play? Não, eu acho que assim, inclusive eu tive uma conversa hoje à tarde sobre isso, porque esse vai ser o tema da jornada de amanhã do IBDD, às 5 horas, e que a gente vai tratar com o pessoal do Paraguai, do Peru e o Oswaldo Neto daqui do Brasil. Na minha visão, fair play financeiro, licenciamento, clube empresa, todos eles vêm com um objetivo comum, que é profissionalizar o futebol. Nós temos a grande crítica que os clubes serem geridos por pessoas que nem sempre têm a formação específica para ocupar as áreas que eles estão no posto, né? Então, não necessariamente o diretor financeiro é economista ou contador. Não necessariamente o diretor jurídico é advogado, por mais absurdo que seja. Não necessariamente o diretor de infraestrutura ou vice-presidente, quem quer que seja, ele não necessariamente tem aquela formação. Porque nós sabemos que a estrutura de clubes, majoritariamente, envolve questões estatutárias, políticas, indicações e etc. Não só clubes, mas nós temos, enfim, outras formas associativas que permitem esse tipo de indicação.
que eu acho que é ilegal, não é ilegal. Não é uma questão de ser legal ou ilegal. É uma questão de não necessariamente você ter a pessoa mais competente para exercer aquele cargo que ela está exercendo, entendeu? Então, a questão do clube empresa, ela tem as suas críticas, não só com relação à legislação em si, mas da forma que está sendo posta, estudada, enfim. Eu sou um fomentador, eu acho que pode dar certo, mas eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho aquela mentalidade de que a partir do momento que o clube vai virar empresa, todas as dívidas vão sumir, tudo vai para debaixo do tapete, vão começar do zero, vai ter investimento milionário e, sabe, e os clubes vão tornar todos ricos com um futebol extremamente competitivo. Não, essa visão eu não tenho, tá? Então, eu não acho que tornando empresa ou não prejudique o fair play financeiro. Eu acho que a partir do momento que ele for implementado dentro de um sistema de licenciamento que já existe, desde 2017 e implementado em 2018, as coisas tendem a melhorar, entende? Então não acho que tem um prejuízo não com relação a não se tornar empresa. A gente tem um tempinho ainda para mais duas perguntas aqui que já estavam aqui, que é de Dr. Dilson, com a migração dos processos cíveis para a CNRD. Renato, acredita que isso leve os clubes a uma melhor organização interna financeira, evitando a postergação? Com certeza. Com certeza. Deixo aqui meu abraço ao Dilson também, grande advogado, que tive a oportunidade de conhecer na época que eu era advogado do São Paulo e agora estou mais próximo dele dentro do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. E foi o que a gente tratou um pouquinho antes, né? A CNRD, ela veio para ficar. Ao meu ver, ela foi montada numa estrutura muitíssimo competente. Óbvio que no início de tudo existem... Todas as mudanças trazem questionamentos. A gente sai da nossa zona de conforto. Mas desde o início, nós acreditávamos que poderia dar certo. Porque nós tínhamos pessoas competentes lá dentro, nós tínhamos, por exemplo, o Vitor Butrucci, nós sabíamos quem era a estrutura jurídica que estava por trás, o Rafael Fachada, enfim, o pessoal que trabalhava ali diuturnamente, os próprios auditores da CNRD, a forma que ele foi implementado. E mais do que isso, a partir do momento que você tem um regulamento que estabelece quais são as normas, quais são os procedimentos e quais são as possíveis sanções para os clubes infratores, e essas sanções, mais do que isso, também adentram a seara desportiva, com certeza, isso leva a uma melhor organização financeira dos clubes. Porque os clubes começaram a perceber que, se eles não pagassem, não honrassem os contratos que eles firmaram com terceiros, por exemplo, de transferência de atletas, esses contratos eram levados à CNRD. A CNRD, além de ter um processo mais célere, com pessoas que estão inserindo no direito desportivo, também prevê sanções desportivas. Então, você começa a olhar com outros olhos. Fala, pô, eu não quero sofrer sanções desportivas. Financeiro, a gente até tenta resolver, porque já está uma bagunça. Então, você faz mais uma bagunça para pagar. Mas a partir do momento que isso fere a sua participação em competições, a sua pontuação, etc. e tal, aí os clubes começam a olhar com um pouquinho mais de calma. E, obviamente, a gente vê uma organização, ao meu ver, um pouquinho melhor do que a gente via antes. Tem até uma indagação aqui do Rubens, que ele coloca que o adiantamento das cotas, se o adiantamento das cotas de TV entrariam na cota do ano de arrecadamento, ou em que o clube efetivamente recebeu o dinheiro, ou no ano que ele deveria receber. Aqui é uma pergunta que está aqui também na caixinha para você. Eu vi aqui o Rubens Neto, o grande parceiro de faculdade do time de vôlei também do Mackenzie. Neto, grande abraço, obrigado por estar participando. Aí entra naquela questão contábil, né? Que não somos especialistas. Mas o fair play financeiro ele vai sempre atuar com relação ao ano calendário que é presente, né? Então, se nós estamos no ano de 2020, nós faremos as oferições dentro do ano de 2020, e aí em 21, a partir do momento que ele for analisado, se você não cumpriu 20, você vai sofrer sanção em 21, né? Você precisa do resultado do ano anterior para conseguir fazer o próximo. Eu entendo que aí as cotas de TV, por exemplo, a gente está tratando do ano calendário de 20. Então, se eu recebi 80, 100 milhões, 20 milhões, 2 milhões de reais de cota de TV, ele tem que entrar no ano calendário de 20, para que então, em 21, quando ele for analisado, eu demonstre que eu não gastei mais do que aquilo que eu recebi durante o exercício contábil, tá? Acredito que seja isso. Se tiver algum contador que possa me corrigir, mas acredito que a informação seja essa. Aqui, Milton Jordão ainda colocou, discordo do mestre, profissionalizar a gestão é a saída, temos alguns exemplos negativos de empresa e SA. É realmente isso que você falou. Independe um pouco a questão de empresa
SA ou da associação civil. O importante é você aplicar realmente a regra, você tá dentro de um respeito, de um planejamento estratégico, para que você não gaste mais do que se tem e não gaste mais do que se vai arrecadar. Aqui o OFNet também colocou, num ambiente predominantemente político que os clubes brasileiros vivem hoje, praticamente todos seriam punidos, não teria competição. Sem uma gestão profissional, regras de fair play financeiro são inócuas e colocam em risco a integridade das competições. E eu acho que é exatamente isso que o Dr. Renato trouxe para a gente. Que o fair play financeiro ele tem essa ideia também de manter o critério competitivo, porque é a essência do esporte, é a essência do futebol também. A gente respondeu várias perguntas, o Dr. Renato aqui deu uma aula, eu anotei várias coisas aqui para a vida. Eu passo a palavra para você, Renato, para as considerações finais, que a gente já chegou ao fim do nosso tempo. Mas obrigada pela participação, obrigada por tudo que faz pelo IBDD. Queria também saudar a presença do nosso presidente, Leonardo Andreotti, dos ex-presidentes e conselheiros, Luiz Felipe Santoro, Luiz Roberto Martins, Delbin, e todos que estão aqui, todo o nosso time do IBDD, todos os membros filiados, venham se tornar membros filiados, e também a todo mundo que acompanhou a live. Foi uma live de bastante interação, e assim sempre que é bom, que a gente possa debater com todo mundo. E, Renato, a palavra é sua e as suas considerações finais, infelizmente. Obrigado, Fê. Eu tinha certeza que você ia conduzir com extrema maestria a nossa live de hoje. Não estava enganado. Você sempre supera expectativas. Obrigado por criar um ambiente que a gente fica tão à vontade para poder falar. Isso vem muito também da pessoa que está apresentando. Então, obrigado. Me senti extremamente confortável de estar aqui. Queria também saudar o Dr. Milton Jordão, que é uma honra receber a opinião dele, seja concordando ou discordando. Acho óbvio que a profissionalização da gestão é a saída, e sim, nós temos exemplos europeus que deram muito errado das SAs, né, das SADs, no caso da Espanha, de Portugal, por exemplo, mas foi o que eu disse, eu sou um entusiasta do clube empresa, não acho que resolva o problema, mas eu acho que pode sim ser uma boa alternativa que a gente vai ver com o passar dos anos de que forma que ela vai se comportar e vai evoluir dentro do mercado brasileiro, pode dar certo, pode dar errado. E também não são todos os clubes que vão ser obrigados a se transformar em empresa. Então, vira empresa quem quer. Nós temos, enfim, clubes em São Paulo já são empresa, o Botafogo do Rio de Janeiro já está mudando, nós já tínhamos, enfim, outros clubes com essa estrutura. E vamos ver o que acontece, né? Então, queria agradecer também ao Dr. Jordão pela participação. Queria agradecer demais todos os meus amigos que eu vejo aqui no chat participando. O pessoal fez uma baita divulgação. Agradeço muito a paciência de ficar esses 40 minutos com a gente aqui. Eu estou muito feliz de ser entrevistado hoje, que é diferente. Eu fiz todas as lives como entrevistador e eu estou sendo entrevistado. Eu espero que eu tenha sido claro nas minhas exposições. Se quiser explorar um pouquinho mais do que eu falei aqui, o artigo está publicado lá na coluna Justa Esportiva do IBDD, no site oficial, e tem não só o meu artigo, mas também toda semana nós temos dois artigos publicados que são extremamente relevantes, muito atuais, enfim, com escritores, com autores muito renomados. E quero agradecer ao Instituto por tudo que fez por mim, porque desde 2012, quando eu entrei no Direito Desportivo como estagiário, Gustavo Delbin, Carlos Miguel Aidar, Alexandre Miranda foram meus grandes chefes, mentores, são grandes pessoas que eu nutro um carinho muito grande até hoje. E o IBDD sempre me abriu as portas, que era o Santoro era presidente, depois o Delbin se tornou. E eu tenho o IBDD como uma grande referência para mim de estrutura, tenho o IBDD como uma grande fonte de pesquisa. As revistas brasileiras de direito esportivo, para mim, hoje, são a maior fonte de pesquisa, sem dúvida. E essa coluna que a gente implementou também, eu entrei e ela já existia, né? Não posso receber os méritos por isso, mas de receber, de participar do carro, né? Do bonde da coluna do IBDD e ver como ela tem evoluído, as lives estão saindo super bem, a gente tem uma audiência boa, consegue atrair pessoas que são interessadas ou não nos temas. Isso me deixa muito feliz também, saber que o trabalho que nós fazemos é voluntário, mas é de extremo coração, a gente faz com muita paixão, muito amor, e eu devo muito ao Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Então, Fê, muitíssimo obrigado pela maestria da sua condução. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa live de hoje. Queria agradecer de novo a todos os amigos que estão aqui. E eu estou à disposição de todos vocês. Se quiserem criticar, falar bem, discutir melhor o nosso artigo,
tô por aqui. Amanhã também vai ter a jornada do IBDD, então é muito legal vocês acompanhem para a gente ver o direito comparado Brasil, Peru, Paraguai. E continue acompanhando, né? Tem que fazer o meu papel de entrevistador também. Continue acompanhando as nossas publicações e trabalhos do Instituto. Tem muita coisa boa ainda vindo pela frente, tá? Spoiler, semana que vem teremos novidades. Obrigada, Renato. Tenho certeza que só fluiu porque o bate-papo foi maravilhoso, porque o artigo está maravilhoso. Eu convido todos que não leram a ler. Eu me sinto muito honrada e muito feliz em fazer parte do time do IBDD e estar aqui moderando. Eu aprendo diariamente com vocês. Agradeço a presença de todos. Vou encerrar a live, infelizmente, porque se pudesse a gente ficava aqui conversando horas. Mas amanhã tem jornada. Vamos matar a saudade rapidamente com um conteúdo maravilhoso. E nos vemos amanhã e sempre nas colunas Juiz Esportiva. Boa noite a todos e até a próxima.